Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Centrado em Cristo no ano de 2020. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma palavra que eu recebi agora do dia 31 para o dia 1º de janeiro. A palavra é um texto de Jeremias, no capítulo 18, versículo do 1 ao 6, que conta a história de Deus chamando o profeta e dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, que eu quero falar com você. E o texto diz que Jeremias desceu à casa do oleiro e, chegando na casa do oleiro, começou a observar o oleiro fazendo um vaso. E de repente, quando ele estava trabalhando na moldura desse vaso, o vaso se quebrou. E o texto diz que ele pega aquele vaso e desmancha, e daquela mesma massa, daquele mesmo barro, ele refaz um vaso novo. E o texto relata que Deus pergunta para Jeremias: porventura, o povo de Israel, o meu povo, nas minhas mãos, não é como esse vaso? Ou seja, eu não posso fazer com o povo de Israel o que esse oleiro faz com o vaso? Obviamente que sim, seria a resposta. E esse texto é muito interessante porque é uma forma de Deus figuradamente falar com o profeta e falar conosco também. Tem vários elementos nesse texto que são muito interessantes. Primeiro, a gente pode chamar a atenção de que Deus já começa com o profeta chamando ele para uma ação. E a ação é: dispõe-te e desce à casa do oleiro, que eu quero falar com você. Mas se a gente for parar para perceber, a gente vai ver que Deus já estava falando com ele. Então, se Deus já está falando com ele, por que Deus chama ele para descer para a casa do oleiro, para ouvir ainda as suas palavras? E isso me chamou a atenção porque Deus nos fala de várias maneiras. Deus nos fala através de um irmão, Deus nos fala através de uma palavra que alguém compartilha, Deus nos fala através de um vídeo, seja o meu para você, seja de alguém para mim, enfim. Deus tem muitas formas de falar, assim como ele já estava falando com o profeta. Mas Deus, em determinado momento, chama o profeta para um outro tipo de fala, para um outro tipo de linguagem. E essa linguagem só pode ser ouvida, ou melhor, Deus está disposto a compartilhar com o profeta essas outras palavras a partir da disposição dele de descer à casa do oleiro. Deus tinha algo para mostrar a ele, e isso só poderia ser visto na casa do oleiro. Aquelas palavras que Deus queria dizer para ele, só queria dizer quando ele estivesse na casa do oleiro. Eu penso que, como eu disse, Deus nos fala o tempo todo, mas tem um lugar que é um lugar onde simboliza a casa do oleiro para nós, que é um lugar onde Deus tem palavras para nos falar, que não são aquelas palavras do dia a dia, não são aquelas palavras que de repente a gente ouve através de um irmão, através de um vídeo, como eu disse anteriormente. Esse local é o local onde Deus quer nos falar outras coisas. Deus quer nos mostrar outras coisas. E esse local, na minha concepção, é um local que a gente pode chamar de a casa da devoção ou o lugar de oração. É aquele momento, é aquele tempo do nosso dia a dia onde a gente se separa, onde a gente se reserva para falar com Deus, para ouvir de Deus, para ouvir da sua palavra, para meditar intimamente nas coisas que Ele tem a nos comunicar. E nesse quesito, eu posso dizer para você que Deus está chamando, não só a mim, não só a você, mas a todos aqueles que confessam o seu nome, para um lugar de intimidade, para um local onde Ele quer nos mostrar e nos falar outras coisas. Esse local, no texto, é a casa do oleiro. Para nós, é a casa de oração. É o tempo, é o local onde a gente devota um tempo para estar atento a ouvir aquilo que Deus quer nos falar intimamente e mais detalhadamente. Então, esse local de oração, a gente está colocando aqui nesse texto como a casa do oleiro. É o local onde Deus quer falar conosco. Então, observe, Deus chama o profeta e nos chama a uma ação.
A ação é dispõe-te e desce. Então, meu querido, você que está me ouvindo, a primeira coisa que eu quero dizer para você, que foi o que falou para mim, é que Deus nos chama. Dispõe-te, desce. Não fique no local de comodismo. Não fique naquele local onde você simplesmente sabe que você pode estar com um irmão, ouvindo uma palavra, compartilhando, ouvindo testemunho ou um vídeo do YouTube. Deus quer falar com você mais do que nesses momentos. Deus quer um local reservado, porque tem coisas que Ele quer falar com você ali, em que Ele não vai falar em outro local. Esse é o primeiro aspecto que eu achei bem interessante no texto. Um outro aspecto que a gente pode observar no texto é que nessa visão que Deus dá a ele, Deus mostra o oleiro trabalhando no barro para fazer o vaso. E isso é uma coisa bem interessante, porque se a gente for olhar para o nosso dia a dia, as nossas situações, e se a gente não estiver atento, a gente começa a olhar para as situações do dia de forma natural. Ou seja, a gente olha os problemas, eles existem, mas a gente olha de uma maneira que as resoluções, as dificuldades, elas só podem ser superadas de maneira natural. E quando Deus chama o profeta para descer a casa do oleiro e mostra o oleiro trabalhando, isso simboliza para nós que quando estivermos nesse momento de devoção, de entrega, quando estivermos nesse momento de íntima comunhão com Deus, é o momento que Deus vai nos mostrar o oleiro trabalhando. E o oleiro trabalhando é Deus trabalhando, porque Ele mesmo disse nesse texto que Ele é o oleiro. Porque Deus, muitas vezes, não trabalha naquilo que é visível, pelo menos num primeiro momento. Ele trabalha naquilo que é interior, naquilo em que você não está vendo, ou melhor, em que você só pode ver esse trabalhar dele no local da oração. Então é nesse local da oração em que Deus te anima a perseverar em oração. É uma oração que estimula outra oração, porque nesse local de comunhão é o local onde você verá Deus agindo. Por fim, eu sei que o texto tem muitas coisas para se falar, mas por fim eu quero chamar a atenção de um detalhe. Nessa visão que Deus deu e nessas palavras que Deus estava falando para o profeta, ele mostra que o oleiro pega aquele vaso que não estava dando certo, desmonta, desfaz e refaz um novo. E isso para mim é um texto que me dá e te dá muita esperança. Porque quem de nós não pode olhar para si e pode perceber que a gente tem dificuldades, tem fraquezas, que a gente às vezes não sabe lidar com determinadas coisas. E nesse momento, onde a gente vê que a gente está quebrado, em que a gente vê que a gente não está moldado do jeito que Deus quer, a gente pode ter esperança. Porque Deus disse que Israel, que o povo dele, nas mãos dele, é como aquele vaso. Ou seja, Deus ele pode nos desfazer e nos moldar novamente para a sua glória. E isso, volto a dizer, é o que deve nos dar esperança. Porque Deus tem bons pensamentos sobre nós, os seus filhos. Deus não é aquele que, diante das nossas fraquezas, Ele nos pega e nos lança fora. Pelo contrário, Deus ele é aquele que nos quebra e nos refaz novamente como vaso de honra na sua casa. Então eu quero deixar para terminar essa parte para você, que é uma parte de esperança. Se vocês passam o ano de 2019 ou os anos anteriores com dificuldades, com fraquezas, com lutas, e não sabendo lidar com essas coisas, há um ânimo para você. Deus é o oleiro que pode te fazer um vaso novo, um vaso para a sua glória, um vaso que manifesta a beleza do seu poder. Mas para isso tudo, para que Deus haja assim na sua vida, é necessário que você ouça e se disponha como o profeta fez. Desça a casa do oleiro e Deus certamente fará muitas coisas na sua vida. Que Deus te abençoe neste ano de 2020, em nome de Jesus.